Atenção, sexto ano, bem-vindos à nossa aula de revisão de gramática. Pois é, vamos aproveitar essa prova que vai ser entregue amanhã apenas à tarde, tá bom, sexto ano? A entrega de provas de vocês sexta-feira à tarde, de 2 às 17. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos prazos. Nós temos prazo para entregar e para devolver as provas e simulados. Dessa vez elas vão ser entregues na sexta e só vão ser devolvidas na quinta. Vocês têm muito tempo, até porque é prova e simulado, tudo junto, tá bom? Meninos, os prazos de entrega e devolução, eles têm que ser cumpridos à risca, porque senão eles dificultam o nosso trabalho. Vocês têm que vir buscar as provas no dia certo e devolver as provas também no dia certo, dentro do horário, para que a coisa flua direitinho, para que a gente possa organizar tudo direitinho. No momento que a gente pega um bloco da maioria da sala hoje, e um vai entregar amanhã, outro vai entregar depois, outro vai entregar depois, né? Se torna algo desorganizado. Então, eu gostaria de pedi-los que vocês cumprissem os prazos, tanto de receber as provas quanto de devolver, tá bom? Para que as notas de vocês saiam direitinho, para que tudo fique bem organizado. Tudo em escola tem prazo, vocês têm costume com isso. Então, façam tudo direitinho, do jeito que manda o figurino, tá bom? Outra coisa, o conteúdo desse mês, fácil demais, tranquilidade. Vamos aproveitar para estudar, para revisar e tirar nota, ó, show, top. Vamos sexto ano fazer isso, tirar nota boa, né? Façam direitinho, revisem as aulas. Tia Jo vai fazer uma revisãozinha top hoje, então revisem tudo direitinho. Tem aluno que não está fazendo as tarefas e nem está me mandando. A tia Jo quer ver tudo. Aproveitem hoje para finalizar, para corrigir e me mandar o que está faltando. Quem já me mandou tá frio, de cabeça fria. Quem ainda não me mandou, me mande. Eu estou esperando para anotar seu nome na minha caderneta dourada. A caderneta que só os tops vão, tá bom? Façam tudo direitinho. Aproveite hoje, a tia nem vai passar tarefa copiada de revisão. Para quê? Porque percebi que alguns alunos não fizeram todas as atividades. E o que é que vocês vão hoje? Organizar, colocar tudo em dias e me enviar. Quem já me enviou, repito, não precisa reenviar. Eu já estou com tudo de vocês anotado. Quem ainda não me enviou, passe a me enviar, porque eu estou precisando e vocês também, tá bom? Então, terminada a aula, revisou, foi para a gramática, viu se tá tudo direitinho, revisar, tá bom? Estudo, força, foco e fé. Então, vamos começar a nossa revisão de gramática do sexto ano. Bora lá, galera, prestando atenção, sentado bonito, olha aí. Vejamos. O nosso primeiro conteúdo é rã, irão. É conteúdo fácil demais. Só falta aprender a pôr em prática. Tem que colocar o conteúdo em prática. Vejamos. Atenção! Emprega-se rã quando o verbo indica passado pretérito. Rã indica passado. Quando o verbo está no passado, é rã. Fique ligado. Emprega-se irão quando o verbo indica futuro. Rão indica verbo no futuro. Aí os dois ratinhos estão dizendo para vocês. Até eles sabem, imagine vocês, né? Então, vejamos, rã, indicando o verbo no passado, irão, indicando o verbo no futuro. Pronto, primeira dica de rã, irão. Vejamos, rã ou rão, as aulas já terminaram? Depois, as crianças poderão jogar futebol. Terminaram com AM. Olha a pronúncia, sexto ano. Terminaram e terminarão. Terminaram está no pretérito perfeito, ou seja, no passado, e a sílaba tônica é a penúltima. Terminaram. A sílaba tônica é a penúltima, o na. Terminarão indica tempo futuro, e a sílaba tônica é a última, rão, é oxítona, certinho? Então, quando termina com rã, a palavra é paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Quando termina com rão, a palavra é oxítona, porque a sílaba tônica é a última, tá? Não esqueça. Tanto que tem questão no livro de vocês a esse respeito, aquela de marcar o xizinho, é com rã
paroxítona, é com rão oxítona. Estudem também pelas atividades do livro e pelas do caderno. Complete com a forma adequada do verbo que está entre parênteses. Ontem. Ontem é sinônimo de tempo passado. Os alunos saíram da escola e visitaram o museu. Olha a pronúncia. Saíram e visitaram. AM, porque aconteceu ontem. Amanhã, amanhã é tempo futuro, ainda não aconteceu. Farão um desenho e falarão do que viram. Farão e falarão. A pronúncia é diferenciada. Esse ão indica que a palavra é oxítona, sílaba tônica última. Fechando, continuando. Versus ão. Ou ão. Vejamos. Comeram ou comerão? Eles comeram no passado e eles comerão no futuro. Gente, a pronúncia é muito importante. Do primeiro, comeram. Do segundo, comerão. As crianças comeram muito no lanche. Já comeram, já aconteceu. Pois sabem que amanhã não comerão mais no futuro, tá bom? Então, esse assunto tá ok, sexto ano? Espero que sim. Não esqueçam. Indica tempo passado. E ão indica tempo futuro. Comeram e comerão. Até a pronúncia é diferenciada. Como é que eu sei, tia? Pelo contexto da frase, você reconhece se o verbo está no passado ou está no futuro. A seguir, de Fernando Gonzalez, leia a seguir e responda. Ele diz assim: finalmente as crianças dormiram. Ou a pronúncia é dormiram ou dormirão? É com a M, tia, então é dormiram. Como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Coisa chata, né, gente? Aproveitem o tempo de vocês de criança. É tão bom ser criança. A tia sente tanta saudade. A tia é feliz também sendo adulta. Então ele diz assim: finalmente as crianças dormiram. Dormiram indica que já está acontecendo, já aconteceu, eles já dormiram. Por que ele usou dormiram? Porque já aconteceu, tá bom? Ainda não vai mais acontecer. Então, é dormiram. Agora, nós vamos estudar advérbio. O que é advérbio? Não esqueça, é a palavra invariável. O que significa invariável? Que não varia, que só tem uma forma, tanto para o plural quanto para o singular, que só tem uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. O advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo. Ele modifica o verbo. É só o verbo, sexto ano? Modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, acrescentando circunstâncias de tempo, lugar, intensidade, modo, afirmação, negação e dúvida. Então, o advérbio, ele dá essa modificada, ele dá essa ajustada no verbo, no adjetivo ou no próprio advérbio, e ele indica circunstância, dependendo do contexto da frase. Mas vamos já entender isso aí melhor. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, ele modifica essas três categorias, ó. O verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Lembra daquela paginazinha lá do livro que tem 3 frases, uma modificando o verbo, uma modificando o adjetivo e outra modificando o próprio advérbio. Primeira frase, nós temos aí um exemplo. Os cavalos pastavam muito. Muito é um advérbio de intensidade. Com que intensidade os cavalos pastavam? Muito, então é um advérbio de intensidade. Esse advérbio muito, ele está modificando o verbo pastavam, tá vendo? Ele está dando intensidade, uma circunstância de intensidade ao verbo pastavam. Segunda frase, a garota é muito inteligente. O advérbio muito está modificando o adjetivo inteligente. Se eu dissesse a garota é inteligente, dava para entender? Dava, só que ele quis colocar intensidade, quis acrescentar uma circunstância de intensidade ao adjetivo inteligente. Então, o muito, ele está modificando o adjetivo inteligente, né, dando uma circunstância de intensidade. Terceira frase, os cavalos pastavam muito calmamente. Os cavalos pastavam muito calmamente.
O adjetivo muito está modificando o advérbio. O advérbio muito está modificando o próprio advérbio calmamente. Se eu tivesse dito assim, os cavalos pastavam calmamente, estava correto? Estava. Calmamente já era um advérbio que estava modificando o verbo pastavam. Só que eu quis colocar outro advérbio para intensificar ainda mais esse advérbio. Muito calmamente. Dois advérbios, um intensificando o outro. Certinho? Então, o advérbio ele tem essa função de modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Principais advérbios: de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação e de tempo. Aí, na gramáticazinha de vocês têm essa tabela. E essa tabela é essencial e fundamental para que vocês saibam, né, estudar advérbio, para que vocês entendam o advérbio. Por exemplo, eu tenho assim: certamente irei ao baile. Esse certamente é um advérbio de afirmação, porque eu estou afirmando que certamente eu irei ao baile. Quando eu digo assim, provavelmente irei à escola hoje. Provavelmente é um advérbio de dúvida, porque eu não estou afirmando que eu vou à escola. Estou dizendo que provavelmente, possivelmente irei. Muito pouco, bastante, intensidade, dependendo do contexto, eles indicam intensidade, advérbio de intensidade. Aqui, ali, cá, lá, atrás, perto, longe, são advérbios de lugar. Bem, mal, assim, depressa e advérbios terminados em mente, né? Indicam modo, dependendo do contexto da frase. O não indica uma negação. Hoje, amanhã, ontem, breve, logo são advérbios de tempo, porque eles indicam tempo. Então, essa tabela é essencial, é fundamental para vocês. Vejamos. Depois, tem assim: leia, observe os advérbios destacados nas frases. A professora falou pouco. O pouco, essas frasezinhas aqui. O pouco é um advérbio e ele está modificando o verbo falou. Ela é bastante inteligente. Bastante é o advérbio que está modificando o adjetivo inteligente. A professora falou muito devagar. Muito é um advérbio que está modificando o outro advérbio que é devagar. Então, o advérbio ele tem essa função de modificar, tá bom? Exemplo de locução. Nós temos as locuções adverbiais. Duas palavras que têm a função de um advérbio. Aqui, nós temos a locução com certeza. Aqui nós temos a locução com certeza. Ela pode ser substituída pelo advérbio certamente. Por que com certeza é uma locução adverbial, tia? Porque é formado por mais de uma palavra. Aqui nós temos a locução com clareza. Ela substitui o advérbio claramente. Então, locução adverbial quando eu tenho duas ou mais palavras com o valor de um advérbio. Complete. Lá, ali e aqui são advérbios de lugar. De fora, de dentro, no forno, no porão, na cozinha, na despensa, são locuções adverbiais de lugar. Lá, ali e aqui só é formado por uma palavra, é só advérbio. De fora, de dentro, no forro, são locuções adverbiais, porque são formados por mais de uma palavra. É uma expressão formada de duas ou mais palavras com a mesma função de um advérbio que exprime circunstância, ou seja, com clareza é uma locução adverbial porque é formada por duas palavras. Claramente é um advérbio que tem a mesma função do com clareza. Classificação dos advérbios. Nós temos aqui o exemplo do advérbio de lugar. A partitura está aqui. Aqui é um advérbio de lugar, porque indica lugar, circunstância de lugar. Foi somente com Villa-Lobos que a música nacionalista no Brasil introduziu-se e consolidou-se para valer. Advérbios e locuções adverbiais de lugar apresentam uma ideia de onde foi realizada a ação. Então, o advérbio de lugar, ele indica o lugar em que a ação aconteceu, certo? Aí, aquela mesma, né, que a tia gosta de fixar bem esse conteúdo. E essas frases aqui, é importante vocês estudarem lá no livro de gramática de vocês, porque elas ajudam a fixar. O advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio
Advérbio, não esqueçam disso. E que o advérbio é uma palavra invariável, não varia. A frase pode ir toda para o plural, mas o advérbio ele continua no singular, porque ele só tem uma forma de ser escrito. Chegamos às nossas preposições. Está acabando! A preposição, ela estabelece uma relação entre duas ou mais elementos de uma oração. A preposição, ela tem a função de unir, de juntar as palavras, estabelecendo entre elas uma relação. Exemplos de preposição: de, após, com, em e entre são exemplos de preposição. Conceito é a palavra que liga dois termos de uma oração. Ela tem essa função de unir, de ligar. Exemplo: Paula viajou para Maceió com alguns amigos. Para está ligando viajou e Maceió, e com está ligando Maceió com alguns amigos. As palavras em destaque são preposições e são usadas para ligar dois elementos. Se você retirasse o para e o com, ficaria sem sentido, não haveria relação nenhuma entre essas palavras. Quando você acrescenta as preposições, as frases elas têm mais sentido e elas ligam as palavras. E elas estabelecem também relações de ausência, de companhia. Lembra aquela tabelazinha do livro, ela precisa ser estudada, aquela que nós fizemos as relações entre as letras, de companhia, de instrumento, de causa, tá bom? Precisa ser estudado. Nós temos também lá nas preposições as combinações e as contrações. Combinação é quando apenas une, quando combina. Contração é quando alguma coisa sai do lugar, quando é transformado. Exemplo de combinação: preposição a mais o artigo o, só faz unir e forma ao. Preposição a mais o advérbio onde, só faz unir e se torna aonde. Contração não é assim. Contração precisa a gente ter mais cuidado. Por exemplo, o de mais o forma dó, só que o é desaparece, então ele é uma contração. Em mais o forma nó. O em, quando ele é junto com o outro, a tia já explicou que ele se torna n, então fica nó. Exemplo: em mais ele fica nele. O em se transforma em n e juntando se transforma nele, tá bom? Não esqueçam, combinação é quando se combina, quando apenas se junta e tudo dá certo. Contração, alguma coisa é perdida ou transformada em outra. Pronto, chegamos ao final da nossa revisão. E o que a tia quer? Que depois da revisão, vocês estudem direitinho na gramática. Por favor. Tia preparou essa revisão tão linda para vocês. Assistam com empenho, com carinho, que a provinha tá chegando e eu só quero nota boa. Depois vão finalizar as atividades de gramática que não estão finalizadas e vão me mandar. Tia, eu tô com tudo ok, inclusive já lhe mandei tudo, ó, parabéns, eu sei quem são os cidadãos e cidadãs que já me mandaram tudo, que a tia anota. Quem não fez, quem está me devendo atividade, mandar no meu privado, mande hoje, tá bom? Só receba até hoje, então cuide, né, sente, pegue sua gramática, tome uma água bem gelada, né, tome um banho e vá fazer as atividades de gramática da tia. Boa sorte, boa prova, tá? Até logo!